Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 9º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse projeto Seduc em Ação tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Maurício Lemes. O nosso tema de hoje é conto, conteúdo importante para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. E conosco o nosso intérprete de Libras, professor Cleiton. Quem nunca viajou ao universo da literatura, a carruagem mágica dos contos de fada, a carruagem histórica dos textos, aquelas narrativas de boca em boca do interior, como do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, do Cadeirudo, da Mulher de Branco, que foram alguns temas de novela. Muito bem, nós estamos falando de conto. O que é um conto? Quem conta um conto aumenta um ponto. O conto é uma narrativa breve, com poucos personagens, onde nós temos um protagonista. E esse protagonista, geralmente, o acompanha poucos personagens para contar a sua história. Eu vejo que o conto é uma narrativa moderna. Por que ela é moderna? Porque nós temos o início, o meio e o fim de um texto narrativo. E por ser um texto curto, é fácil de ser trabalhado e compreendido por vocês, aluno do 9º ano do ensino fundamental. E nunca esqueça, quem conta um conto, aumenta um ponto. E olha, como homenagem à aula de hoje, eu vim com o óculos do Harry Potter e a camisa do Looney Tunes, que tem o Frajola, o Piu Piu, que vai nos fazer remeter a essas histórias infantis. Porque o conto ele tem um surgimento lá com os nossos antepassados. Era um pequeno conto de boca em boca, popular, que as pessoas utilizavam. E hoje virou tema de estudo. Tema importante que vai agregar conhecimentos para todos nós. E principalmente para vocês, alunos do ensino fundamental da 9ª série. Então, conceituando o conto. Conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, que embora tenha os mesmos elementos de um romance ou uma novela, enredo, personagem, tempo e espaço, é mais curto e apresenta ideias concisas e é precisão na narrativa em geral. Alguns apresentam algumas subdivisões, que são o conto fantástico e o conto de fadas. É possível distinguir entre dois grandes tipos de conto. O conto popular, que é o folclórico, aquele que é utilizado de boca em boca das pessoas interioranas. E nós temos o conto literário, que é de um autor famoso da literatura, que também agrega muito conhecimento. O conto se difere do romance e da novela porque tem apenas um protagonista. Na novela, não, nós temos uma teia de narração. Nós temos o protagonista, o antagonista, nós temos vários clímax. Já viram as cenas do próximo capítulo? É um clímax que vai ser desenvolvida no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. O que se difere da novela e o romance é porque é uma narrativa breve, simples e compacta, ok? Conto folclórico popular tende a estar associada às narrativas tradicionais que são transmitidas de geração em geração, oralmente, de boca em boca. Podem existir várias versões de um mesmo relato. Exemplo, Saci Pererê e Mula Sem Cabeça. Conto literário, por sua vez, está associado ao conto moderno. Trata de relatos concebidos por escritos e transmitidos da mesma forma. O autor do conto literário, ele é conhecido. Todo conto possui um narrador. Ele é o responsável a apresentar os fatos. Esse tipo de gênero textual teve origem na tradição que se tinha que contar uma história verbalmente, onde os pais escutavam-nas de seus pais e transmitiam aos seus filhos. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu trouxe aqui um exemplo de dois contos famosíssimos que são conhecidos por toda a nossa geração. E com certeza será conhecido pelas gerações vindouras, que é o conto da Cinderela e o conto dos Três Porquinhos. Quem já ouviu falar desse conto? E é tão simples, né? E são narrativas breves, simples, né? E são os contos de fada. Então, portanto, contos de fada
velhos conhecidos da infância, são gêneros medievais que ainda fazem muito sucesso. Por definição, esse tipo de narrativa tem personagens folclóricos, tais como fadas, gnomos, animais personificados e etc. Além disso, é comum que esse tipo de conto apresente um fundo moral, claro, por isso tem um certo caráter didático. No final da nossa aula, eu trarei para vocês o verdadeiro conto. Eu vou trazer para vocês a verdadeira narrativa de alguns textos, de alguns contos conhecidos por vocês. E aí vocês vão observar que esses contos foram modificados pela indústria cinematográfica para que pudesse vender algo. Então, criou-se alguma história final, né? Um final muito feliz que até então não existia. O conto original, né, ele sofreu algumas transformações. E eu vou trazer essas curiosidades desses contos para vocês, ok? Bom, eu trouxe aqui uma fala do Júlio Machado que diz o seguinte: o conto é quando a história começa com "era uma vez". A gente já até sabe o fim e nem acha ruim, mas as histórias de vida também são assim. O problema é o sentimento que nos deixa e o outro que nos traz. Muitas vezes, nossos finais levam a destinos incertos e nem sempre são como os contos de fada. Ficamos só como era e já contamos mais uma vez. Quem nunca se passou por isso no cotidiano, no dia a dia, né? Será que nós não vivemos um conto no dia a dia? Todos os dias protagonizando histórias diferentes. Então, a nossa vida, podemos dizer que é uma narrativa, é um conto. Então, aluno do 9º ano, o conto está presente no seu cotidiano. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Nunca esqueçam disso, beleza? Estrutura do conto. O gênero literário conto é estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento maior de tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço e tempo restrito, e um conflito que rapidamente será solucionado. Eu trouxe para a aula de hoje, né, do nosso conto, um conto de uma autora famosíssima. Eu acho que a melhor de todas da literatura brasileira. Clarice Lispector, a introspectiva Clarice Lispector, que sempre vai escrever dentro da epifania, fazer um reflexo da vida no final do dia. Então, ela vai trazer a história de Ana, né, uma dona de casa que vivia pelo seu marido e pelos seus filhos, para construir uma vida legal. Olha só o que ela traz nesse conto, que se intitula como Amor. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, estante cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão, esguiçado, dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembra-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, nas outras, mas essas apenas. E cresciam árvores, crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo no tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno dos empregados do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, a sua mão pequena, forte e a sua corrente de vida. Clarice Lispector. Olha só a sua corrente de vida. Mostra uma Ana, uma dona de casa simples, que nos afazeres do seu dia a dia, vivia a sua vida com o seu esposo, com os seus filhos, até mesmo o cobrador de luz. Mostrava a vida que sofria de diversas dificuldades, essa Ana atribulada no seu cotidiano. Então, Clarice Lispector, nesse conto, traz essa protagonista e ela mostra essa parte epifânia da narrativa. O que vem a ser a epifania? Né? É uma reflexão
reflexão sobre o dia a dia, sobre o monótono dia de uma dona de casa, às vezes que se passa despercebido ao olhar do marido, dos filhos, mas ao fim do dia sempre traz uma reflexão sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência, sobre o próprio ser. Então esse conto, de uma certa forma, traz a vida de várias Anas, várias donas de casa nesse interior desse Goiás, ou até mesmo desse Brasil, né? Quantas Anas são representadas no conto da Clarice Lispector? Observam-se poucos personagens, olha o espaço, a cozinha, a casa, né? O fogão, a sala, o espaço onde se passa a narrativa era o espaço onde a dona de casa manuseava, né, o seu cotidiano e a sua vida diária. Então, Clarice Lispector, ela traz-nos uma reflexão sobre a vida de uma dona de casa, pessoas que passam despercebidas, mas que constroem a família e que ajudam também a construir a sociedade. No conto, nós temos que observar também que existem dois tipos de discurso, muitas vezes. O discurso direto e o discurso indireto. Discurso direto, caracterizado por um ser, uma transcrição exata da fala dos personagens, sem a participação do narrador. Ele é caracterizado pelo próprio personagem. Quando o personagem narra o próprio texto, eu vou chamar esse de discurso direto. Quando eu tenho uma intervenção, discurso indireto, caracterizado por uma intervenção do narrador, no discurso a utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas do personagem. Então, quando o narrador utiliza mecanismo de reprodução das falas desse personagem, eu irei chamar isso de discurso indireto. Lembrando que no discurso direto, a gente vai observar diálogos, travessão. Tá? Então, vocês vão observar que vai sempre existir diálogo lá no discurso direto e no discurso indireto. O conto nos traz essa percepção, nos traz esse jogo da ortografia. A organização textual ela é um pouco complexa, né? Então, eu tenho uma narrativa que tem um início, meio, fim, o clímax, poucos personagens, eu vou ter a presença de travessão, eu vou ter diálogos entre esses personagens, e eu vou ter um personagem que vai protagonizar essa narrativa. Beleza? Então, olha, eu trouxe um exemplo depois que vocês veem em casa de discurso direto e de discurso indireto. Certo? Bom, vamos falar também do narrador. Eu tenho o narrador personagem, tá? Que às vezes o conto pode ser narrado em primeira pessoa, então eu vou chamar isso de narrador personagem. E eu tenho o narrador observador, que não participa da história, né? Ele conta, ele narra, ele conta apenas aquilo que ele vê, né? E desconhece o futuro, né? O futuro e os pensamentos dos personagens que estão lá, geralmente em jogo, no conto. Eu coloquei também a estrutura do conto, tempo, espaço, enredo e conflito. E, para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe curiosidades sobre o conto. Você sabia que os contos de fadas são muito antigos e nem sempre os personagens foram felizes para sempre? Algumas histórias existem há séculos e eram contadas para adultos e não crianças. Por exemplo, Branca de Neve foi a primeira a ganhar o filme da Disney. Depois que a rainha má tenta matá-la com a maçã envenenada, a princesa cai no sono profundo e é acordada com um beijo do príncipe. Na versão antiga do conto, a rainha má é convidada para a festa de casamento da Branca de Neve e é obrigada a dançar com sapatos de ferro quente até a morte. Horrível, não é? Mas essa era a parte original. Cinderela. Nessa história, o príncipe se apaixona pela dona do sapatinho de cristal e começa a procurá-la em todo o reino. Porém, em versões mais antigas, as irmãs malvadas de Cinderela cortam pedaços dos próprios pés para que os sapatos sirvam para elas. Que horror! Depois disso, os pássaros decidem puni-las pela mentira e bicam os olhos dela até que elas fiquem cegas, certo? E para finalizar a nossa aula de hoje, um pensamento do nosso autor Eça de Queiroz. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras deve ver apenas uma linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentimentos apenas o que se caiba dentro de um olhar. Ou numa dessas palavras que se escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem somente os longes e numa cor sempre unida. Eça de Queiroz. Essa aula vai estar inserida lá no portal Net Escola e vocês tenham acesso. Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde e após o intervalo teremos uma excelente aula de geografia com o professor Emerson. Um grande abraço para vocês e até a próxima.